Seja bem-vindo ao canal Esporte Clube Corinthians Paulista 1910. Vai, Corinthians! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque, olha só, teve uma proposta por dá pra dizer titular, ou um jogador importante, do Corinthians. Mais uma recusa de Fabio Soldado, uma tentativa por um atacante que joga na Inglaterra e mais novidades a respeito da disputa Nike ou Adidas. Qual será a patrocinadora de fornecimento de material esportivo do Corinthians a partir de 2026? Bom, pessoal, vamos lá, né? Esse momento tá meio parado aí, né? Com jogadores de férias, então algumas notícias acontecem no bastidores e volta e meio eu venho aqui para atualizar vocês daquilo que tá acontecendo em relação ao Timão. Teve uma proposta pelo zagueiro /lateral Félix Torres. Você poderia estar pensando, pelo amor de Deus, pode vender, manda embora, aquela coisa toda. Porque o Félix Torres, a gente sabe, não goza lá de tanto prestígio com o torcedor. Embora eu preciso dizer pra você que em algum momento ele teve boas atuações como zagueiro esse ano, bem no comecinho do Campeonato Paulista. Depois ele realmente começou a apresentar muitas deficiências. E também é preciso dizer que o sistema da dupla Ramon e Emiliano, que acho até venho elogiando aqui, né, até na comparação com o trabalho com o Dorival, eles tinham algumas dificuldades nas escolhas, mas acho que o trabalho, né, era bem feito em termos de padrão, aquela coisa toda, mas também é verdade que defensivamente o trabalho deles fazia com que acabava vazando muito, né, e isso independia do jogador que entrasse, né. No caso do Dorival, é preciso dizer também que a gente talvez esteja um pouco decepcionado, esperando um pouco mais do time, mas defensivamente a coisa tem funcionado, tanto que André Ramalho, muito contestado muitas vezes, né, esse ano inclusive, e Kaká formaram uma dupla titular e o time parou de tomar tantos gols. O Félix Torres, ele no início do ano começou bem, depois vacilou, aquela coisa toda, perdeu espaço, e o Dorival inventou o Félix Torres como lateral em alguns jogos, e ele foi bem. Não sei se vale o que custa, não sei se a ponto de você mantê-lo no time, independentemente da proposta, mas é preciso dizer que ele foi bem como lateral, não só defensivamente. O Félix Torres estava animado. Em algumas partidas, conseguia dar algumas escapadas pelo lado direito, que eu pensava, caramba, que jogador é esse que estava por aqui? Até porque o Mateuzinho e o Léo Maná também não... Bom, o Léo Maná muito menos, né? O Mateuzinho até jogou bem com a camisa do Corinthians ano passado. Esse ano também não tanto assim. Que coisa, né? A gente tá vendo jogadores oscilando bastante. E o Félix Torres foi sendo utilizado pelo Dorival como lateral em algumas partidas. O fato é que o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes fez uma proposta de $2,5 milhões para contar com o Félix Torres, imediatamente recusada pelo Corinthians. A questão também é o seguinte, essa proposta envolvia 50% do jogador. O Corinthians tem 80%. Tem maneira de falar, porque na verdade o Corinthians fez uma proposta, né, fez uma compra de 80% do Félix Torres lá no ano passado, junto ao Santos Laguna, por $6,5 milhões, por 80%. Então, se você contar $2,5 milhões por 50%, realmente é muito pouco, né, que o time dos Emirados Árabes ofereceu. E justamente a recusa foi por isso. O Corinthians esperar uma condição melhor para vender o Félix Torres. Nenhum jogador é inegociável, né, mas o valor ele foi considerado baixo. Só tem um outro detalhe, né, todas essas informações aí do André Hernan e do René Casagrande. Vamos dar o crédito aqui. Só tem um detalhe. O Corinthians ele não pagou algumas parcelas desse negócio. E aí o clube mexicano acionou, inclusive o Corinthians na FIFA, que recorreu ao CAS, que ainda tem um anúncio para fazer, né? O Corinthians está esperando aí para saber de que maneira vai... Bom dia, nação corintiana, aqui quem fala é o dono do canal, o meu nome é Wagner, prazer, obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Rapaziada, eu peço um favor para vocês, mesmo vocês não gostando do vídeo ou achando algum defeito no vídeo, ô cara, não deixa de se inscrever no canal não, dá essa moral aí pra gente. Preciso chegar nos 1000 inscritos no canal, pro YouTube começar a recomendar os meus vídeos. Então dá essa ajuda aí, rapaziada. Eu prometo que aos pouquinhos eu vou melhorando aí a qualidade e vou sempre mantendo a nação corintiana informada das principais notícias do Corinthians, tá bom? Continue assistindo o vídeo aí, não se esqueça, dá um like, se inscreva no canal e é nóis, vai Corinthians! Tem que pagar esses valores, então o Corinthians nem pagou ainda a totalidade do Félix Torres. Daqui a pouco, se viesse um valor considerável para, pelo menos, você minimizar o prejuízo ou comportar esse prejuízo que você vai ter ali na frente, ok. Mas os $2,5 milhões não fazem cócegas nos $6,5 milhões que o Corinthians pagou, está pagando ou vai pagar pelo Félix Torres. Então não faz muito sentido realmente essa proposta para o equatoriano. O que vocês acham? Vocês acham que tinha que aproveitar esses $2,5 milhões e liberar? Ou dar uma segurada e tentar negociar por um pouquinho mais? É um jogador de seleção brasileira, seleção equatoriana que provavelmente vai disputar uma Copa do Mundo no ano que vem. E aí talvez possa até se valorizar. Vamos falar de uma tentativa no mercado do Corinthians sondando o ponta-direita Ronald. Eu confesso que eu não conhecia, não o conheço. Ele joga no Swansea City, que tem o Luka Modric como um dos proprietários. Joga a Championship, a segunda divisão da Premier League, né? A Série B do futebol inglês, né? Que é a EFL Championship. O Corinthians fez uma sondagem, né? Para saber se o jogador teria vontade de retornar ao futebol brasileiro. Por aqui ele saiu muito cedo, jogou pelo Guarani, pelo Atlético Goianiense, estava no Estrela Amadora de Portugal, tem 24 anos e joga pelos lados do campo. Você sabe que o Corinthians está atrás desse jogador. E é preciso ser criativo mesmo, né? No momento em que o clube não vai ter muito
muito dinheiro para poder fazer grandes investimentos, toda essa questão política, jurídica, financeira que o clube está vivendo, o Fabinho Soldado vai ter que ser criativo mais uma vez. E ele tem adotado esse discurso, né, da maneira como o clube vem contratando nos últimos tempos, que são aqueles jogadores vindos sem custos, né? E aí você tem que ter criatividade mesmo, né? Compor salário, luvas, aquela coisa toda, para não tirar nenhum jogador de nenhum clube. É o que o Fabinho pretende ou promete fazer nessa próxima janela. Então os contatos estão acontecendo. E esse contato acabou rolando aí através do Ronald, que joga lá no Swansea. Assim, de verdade, não conheço o jogador, só que os números dele me assustam. Tudo bem que o ponta, não necessariamente ele é o artilheiro do time, mas em 49 jogos pelo time inglês, ele tem 10 participações em gols, o que já é uma média baixa. E aí quando você vai para os números reais, são 3 gols e 7 assistências em 49 partidas. Para um atacante, eu confesso que eu acho muito pouco. Mas você, conhece o jogador? Acha que merece o investimento? Comenta aí. Vamos falar também sobre Fabinho Soldado, que a gente está falando aqui, que segundo o Samir Carvalho aqui do Portal UOL, também do Café do Setorista aqui, confirmou mais uma proposta recusada pelo Fabinho. A galera está tentando tirar o Fabinho do Corinthians de qualquer maneira. Desta vez o Atlético Paranaense. O Santos já havia tentado, outros clubes já haviam buscado. O Atlético Mineiro chegou a fazer uma proposta muito boa para o Fabinho, para ser CEO lá, e ele recusou. E ele mesmo já tratou, né, na última entrevista, né, quando ele tomou a frente do microfone, dizendo estamos, né, comprometidos aqui com o trabalho e tal, né? Deu uma valorizada no passo, que é normal, é do jogo, né? Dizendo que o nosso trabalho tem sido reconhecido aí, mas eu tô focado aqui e tudo mais. E a gente sabe, né? O Fabinho, ele tem um compromisso com o Corinthians, mas, claro, né, no meio de toda a instabilidade que o clube vive, é sempre um risco, né? Porque, ok, vieram o Santos, o Atlético Mineiro, agora o Atlético Paranaense, não sabemos, né? Daqui a pouco vem um clube de fora. Eu acho difícil, né? Porque, enfim, o cara que tá aqui com esse mercado brasileiro, mas ele está comprometido, deve ser bem valorizado financeiramente ali no Corinthians, e assim, como diz o Luiz Fabiano da Rádio Bandeirantes, é o presidente do CT, né? Ele é o dono do vestiário, e no meio de toda essa fragilidade política que o clube vive, é a melhor coisa, né? Você tem um homem forte que comanda o futebol e que consegue ter o respeito do elenco e até dos diretores transitórios, né, que estão lá no clube, né, porque os caras entendem que se mexer no Fabinho pode desmoronar muita coisa. Então deixa o cara ali trabalhar, valoriza ele, se vier a proposta recusa, né, dá um aumento pro cara, deixa ele trabalhar, porque a gente pode questionar, né, nível de contratação, jogadores bons e ruins, ele trabalha com orçamento. Aliás, ele trabalha sem orçamento, né, muitas vezes tem que usar mais do que a criatividade, ele tem que usar uma expertise, um convencimento, um projeto, para poder convencer muitos jogadores a atuar pelo clube. Enfim, Fabinho Soldado fica. E para fechar, a questão Nike-Adidas, ela teve um novo capítulo, porque o Osmar Stabile, vejam só, né, ele é um presidente interino, o presidente em exercício, até a Assembleia Geral, né, que vai confirmar ou não o impeachment do Augusto, e depois, se confirmar, tem uma nova eleição. Então, nesse momento, o Stabile está tentando controlar algumas coisas que, enfim, são necessárias, mais urgentes, né? E essa questão do contrato Adidas e Nike, o que o Stabile está fazendo? Ele está, vamos falar o português correto, e não tem nenhum problema em fazer isso, ele está fazendo um leilãozinho, né? A Nike tem uma prerrogativa de uma cláusula de renovação, mas o clube conversa com a Nike, até para não se indispor, uma parceria longeva de mais de 20 anos, ao mesmo tempo tem uma proposta muito superior da Adidas, e tem uma promessa, né, de um fornecimento muito mais interessante, né, do que a Nike hoje consegue fazer. Então, ele está negociando com a Nike, está negociando com a Adidas. A Nike agora ficou de fazer uma contraproposta. Essa é a situação de momento, porque na última conversa a Adidas subiu o montante, subiu o preço. Tinha uma média ali de 60 milhões de reais anuais. Esses valores agora já subiram para 80 a 85 milhões, né, compondo luvas aí. É um valor que gira em torno disso. Ou seja, por isso está conseguindo um negócio muito interessante. E realmente o contrato da Nike de apenas 30 milhões, ele estava defasado, ele está defasado, né? Então o Corinthians está tentando melhorar a sua vida, mesmo que seja com a Nike. Mas, como ele tem a proposta da Adidas, que é muito superior, eu acredito que a Adidas vai acabar fechando. Mas tá nas mãos agora da Nike fazer uma contraproposta. Se a Nike cobrir o valor, aquela coisa toda, né? Acredito que o Corinthians fique. Acho muito difícil que a Nike cubra. A gente tá falando de um aumento aí de mais de 100% do que hoje a Nike paga, né? E é o único clube da Série A que o Corinthians tem, que a Nike detém, né? Que é justamente o Corinthians, né? E tem uma parceria, como eu falei, muito tradicional. Só que, enfim, né? Lei de mercado é assim que funciona. Beleza, gente? E aí, corintiano, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Acione o sininho para novos vídeos e se inscreva no canal.